Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer enorme receber você aqui no nosso canal. Eu sou Leandro Rodrigues, professor de História e Filosofia, e você está no Humanas em Ação. O objetivo desse canal é ajudar você, estudante que está estudando para vestibular, concurso, ou mesmo estudante de escola que tem uma prova para ser realizada e precisa fazer uma espécie de revisão. A ideia desse canal, na verdade, surgiu por causa dos meus alunos, que começaram a me pedir para que eu fizesse algum tipo de resumo, alguma espécie de revisão. E eu acabei comprando a ideia, então hoje eu tô aqui tentando ajudar você, estudante. Mas eu percebi que o assunto mais cobrado era o tema de Segunda Guerra Mundial. E é bem curioso que toda vez que a gente começa a dar aula de história, logo de cara eles já perguntam pra gente quando a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, né? Então é um tema bastante popular, que desperta muita curiosidade. E eu entendo porque existe uma exploração midiática muito grande em cima do tema de Segunda Guerra Mundial. A gente tem muitos livros sobre isso, muitos filmes, documentários, muitas produções acerca do tema da Segunda Guerra Mundial e das especulações que se fazem em cima desse tema de uma maneira geral. Então acho que isso explica um pouco o porquê dessa curiosidade. Então e eu já explico o porquê que eu disse eu iria, começar esse nosso canal, começar essa primeira aula com história de Segunda Guerra Mundial. Mas assim, pra gente começar a falar de Segunda Guerra Mundial, tem que levar em consideração que o tema de Segunda Guerra ele é um tema muito complexo, ele é um tema muito cheio de detalhes e rico em informações. Então não daria muito certo, eu acredito, que fazer esse vídeo de Segunda Guerra Mundial logo de cara. Inclusive a gente vai ver isso, né? A maioria dos historiadores acreditam que a Segunda Guerra Mundial ela foi meio que uma consequência da primeira. Então por que eu tô dizendo isso? Não sei. Eu acredito que a melhor forma que a gente tem de trabalhar a Segunda Guerra Mundial é entendendo primeiro a Primeira Guerra Mundial. É mesmo? É? Se você não tiver uma clareza do que tenha sido a Primeira Guerra Mundial, na hora de chegar em Segunda Guerra, alguns assuntos vão ficar um pouco vagos, então alguns conceitos vão ficar um pouco vazios. Então é importante a gente ter essa compreensão de que a história ela é, na verdade, um emaranhado de assuntos que se correlacionam entre si. Então vamos lá, pessoal, eu gosto de dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 etapas. Até porque também eu sei que se eu colocasse tudo de uma única aula, esse vídeo ia ficar muito extenso e eu sei que você não ia assistir. Você ia ficar lá no máximo 15, 20 minutos vendo essa aula e ir embora. Show preguiça, se ela quiser te pegar. Então ficaria muito extenso. Aí, para tentar resolver esse problema, eu vou dividir esse primeiro vídeo de Primeira Guerra Mundial em 3 etapas. Até também para facilitar a compreensão do assunto. A gente vai começar esse vídeo de hoje falando dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. O que ocasionou, quais foram os principais fatores que levaram esses países europeus e basicamente o mundo inteiro, de maneira direta ou indireta, à Primeira Guerra Mundial. Então, os antecedentes, que foram vários. Por isso que eu separei só uma aula para falar de antecedentes. Depois a gente vai estudar a guerra em si, as duas fases da guerra, que a gente chama de guerra de atrito e a guerra de movimento, que foi a primeira fase, as características da Primeira Guerra Mundial de um modo geral, e por fim a gente vai falar das consequências da Segunda Guerra Mundial. Então beleza, vamos começar então sem mais delongas para esse vídeo não se estender. Primeira Guerra Mundial, antecedentes, fechou? Os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, eles são vários. Então a gente vai começar a falar um pouquinho de um dos antecedentes, né, que é um dos motivos, tudo que eu falar a partir de agora, são motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Logo de cara a gente gosta de falar sobre a Guerra Franco-Prussiana, então que ocorre ali no ano de 1870 até 1871, que foi essa guerra entre a França e a Prússia. Ainda não existia o Estado da Alemanha, tá? Então a Prússia era um dos principais reinos dos estados germânicos, inclusive a Prússia que vai levar depois o processo de unificação da Alemanha. Então essa Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra da França contra a Prússia. A Alemanha, né, no caso a Prússia, ela invade uma parte da região da França conhecida como Alsácia-Lorena, que era uma região muito rica em petróleo, muito rica em minério, né, que são aí matérias-primas da Revolução Industrial. Então a Prússia, por ser industrializada, estava buscando matéria-prima para poder dar gás à sua produção. Então a região da Alsácia-Lorena era uma região muito visada por esses povos europeus. Até 1870 a região da Alsácia-Lorena pertencia à França, que estava sob o domínio do imperador Napoleão III, que é aquele sobrinho lá de Napoleão, Luiz Bonaparte, que subiu ao poder lá em 1848, Primavera dos Povos e todo aquele contexto, que aí seria assunto para inclusive uma outra aula. Então a Alemanha invade a França e conquista essa região da Alsácia-Lorena. Tem uma guerra sobre isso que a gente chama de Guerra Franco-Prussiana. Mas professor, o que isso tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Não sei. O sentimento de vingança que os franceses vão ter com relação ao povo alemão, ele é considerado como um dos fatores importantes para entender a Primeira Guerra Mundial, o famoso revanchismo francês.
certo? Ou seja, imagina o francês que tinha aquela região da Alsácia-Lorena para si, e de repente vem um estado germânico, que é o estado da Prússia, e domina essa região, humilha, inclusive, depois dessa guerra, a própria França vai passar por revoluções internas, que vai levar à Comuna de Paris, assunto para uma próxima aula também, mas o sentimento de ódio que os franceses vão ficar com relação aos alemães é muito intenso. O sentimento de vingança, o sentimento de revanche, em que os franceses vão querer questionar novamente essa região da Alsácia-Lorena. Então, a região da Alsácia-Lorena vai ficar sob o domínio da Prússia, e os franceses só vão conseguir reaver essa região justamente na Primeira Guerra Mundial. Não é à toa, por exemplo, que a França e a Alemanha na Primeira Guerra Mundial estão em situações opostas, tá bom? Então, primeiro grande fator, primeiro antecedente, a Guerra Franco-Prussiana. Segundo outro fator, segundo outro antecedente da Primeira Guerra Mundial, nós chamamos de unificações da Itália e unificação da Alemanha, que as duas aí compõem o conceito de unificações tardias. Por que unificações tardias? Primeiro vamos entender o conceito de unificação. Nem sempre existiam os países europeus ali bem organizados, com um Estado centralizado, com uma moeda própria, com uma unificação política. Se você for observar bem o mapa da Europa, ele era completamente dividido em vários reinos, até o início do século XIX. Oi, filho. Ah. Parkour! Então, o segundo grande fator que vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial, que faz parte dos antecedentes, é o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Que o ideal seria você estudar numa aula à parte só a unificação da Itália e da Alemanha. Então, se você não domina bem esse assunto, eu sugiro você que dê uma estudada nisso. E se você quiser também, bota aí nos comentários sugestões, que a gente pode até gravar uma aula só explicando especificamente esse processo. A maior parte dos estados europeus, o primeiro estado europeu a se unificar foi o estado de Portugal, que já se unifica lá no século XIII. Então olha, aliás, no finalzinho do século XII, início do século XIII, já há uma centralização política em torno de Portugal. Então não existia o país Itália, não existia o país Alemanha até o final do século XIX, a segunda metade do século XIX. Então por que ele vai ser um fator da Primeira Guerra Mundial? Porque enquanto todos os estados europeus já estavam unificados, portanto saíram à frente, criaram condições para poder se industrializar e depois para ir para a partir da África, a política de imperialismo, que inclusive a gente vai falar dela já já, a Itália e a Alemanha estavam passando pelas suas unificações. Então, enquanto, por exemplo, a Inglaterra estava dominando basicamente o mundo inteiro com colônias, não é à toa que o Império Inglês fica conhecido como Império onde só não se punha, você tinha colônia inglesa nos 5 continentes. Enquanto a França está conquistando uma grande parte da África também, Portugal, Espanha, vários outros países europeus, Holanda, a Rússia, estão aumentando seu poder imperialista, a Itália e a Alemanha estão passando por guerras civis. Então eles vão chegar atrás. Quando a Itália e a Alemanha conseguem por fim se unificar, eles vão querer participar um pouco dessa política imperialista, vão chegar atrasados nesse processo, tá? Então o que vai sobrar, entre aspas, para a Itália e para a Alemanha são aquelas regiões mais pobres na África e na Ásia. Então a Itália e a Alemanha, chegando atrasado na unificação, vai levar também uma política de revanche. E a Itália e a Alemanha vão querer reivindicar um pedaço maior desse bolo que foi ali a política de imperialismo. Não é à toa que a gente vai ver já já que a Itália e a Alemanha, inclusive, vão estar no mesmo lado da guerra, pelo menos no início da guerra, que depois a gente vai ver que a Itália troca de lado. Mas a Itália e a Alemanha vão iniciar a guerra do mesmo lado, porque ambas chegaram atrasadas nesse processo. Então, o segundo fator que vai ocasionar, que é um dos antecedentes... Tá, pô. Caiu o celular, mano. O celular levou um rola. Ah, João Pedro, de novo. Não vou conseguir terminar essa aula hoje. Ele veio só para abrir a porta. O próximo tema, que é também os antecedentes da Primeira Guerra, é justamente a política do imperialismo, que o ideal também seria você estudar a parte só o que foi imperialismo, a partilha da África, mas eu acredito que se você chegou até aqui, se você está assistindo essa aula de Primeira Guerra Mundial, você já deve ter tido uma noção do que foi o imperialismo. Você tá falando sério? Ih, rapaz...
Se você não viu isso, tá aqui porque você é curioso, você talvez vai ficar um pouco perdido, mas dá para você entender dentro de um contexto geral. Então o imperialismo, que foi justamente essa busca por novos mercados consumidores e por matéria-prima desses países europeus industrializados, né, que vão tentar encontrar como solução a exploração de colônias tanto no continente africano quanto no continente asiático. Essa política de busca por mercados consumidores e matéria-prima nessas regiões também vai levar a um intenso conflito entre essas nações imperialistas europeias ali no século XIX, que também por isso que a gente coloca no pacote aí como um dos motivos da... O próximo fator, bastante conhecido como nacionalismo, a ascensão das ideias nacionalistas, que vai ser inclusive importantíssimo para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. E esse nacionalismo, a gente divide ele na política conhecida como pan-germanismo e pan-eslavismo. O pan-germanismo era uma política ideológica que visava unificar todos os países, todos os estados que tinham uma cultura germânica, que existia ali uma cultura igual, uma cultura parecida, nos costumes, na linguagem, na religiosidade, enfim, a ideia de que os estados europeus que estavam separados e possuíam essa mesma linha cultural deveriam se unir em torno de uma única nação. Essa, portanto, é a política do pan-germanismo, que vai estar bastante presente lá no processo de unificação da Alemanha. E a política do pan-eslavismo é o mesmo princípio. É uma política ideológica que visava a unificação e a centralização de todos os estados eslavos. E aqui a gente tem um problema. A política pan-germanista, unificação dos estados germânicos. O pan-eslavismo, unificação das culturas e dos estados eslavos. Só que essa política do pan-eslavismo, que inclusive vai ser um dos estopins da Primeira Guerra Mundial, ela é bem complexa, porque aí a gente vai ter que entender que existiam vários estados eslavos que cada um basicamente estava fazendo parte dentro de um império, não necessariamente eslavo. A Sérvia, por exemplo, era um país independente, e ali no grupo, dentro do território da Sérvia, existiam vários grupos políticos que se articulavam e visavam essa unificação dos povos eslavos. Então a Sérvia, por ser uma região de cultura eslava, era uma das principais protagonistas da defesa dessa ideia de unificação da cultura eslava. Inclusive, a Sérvia estava doida para anexar uma região um pouco mais próxima da Sérvia, que era a região da Bósnia. Então a gente tinha uma grande quantidade de eslavos ali também dentro do território bósnio. Só que tem um detalhe: o território bósnio, nesse período, ele tinha acabado de ser anexado ao Império Austro-Húngaro, portanto austríaco. Nada a ver, uma cultura completamente diferente da cultura eslava. Então a Bósnia, que era uma região com uma grande maioria da população eslava, estava anexada, né, estava fazendo parte do Império Austro-Húngaro, que tinha acabado de conquistar essa região. Então muitos grupos políticos da Sérvia, inclusive um grupo político bastante conhecido como Mãos Negras, desejavam ardentemente reconquistar a Bósnia para o controle da Sérvia, para justamente dar início ao processo de unificação dos povos eslavos. Então a Sérvia, ela foi protagonista nesse processo. E eu tenho também aí uma espécie de apoio da própria Rússia. A Rússia tinha profundos interesses em que a Sérvia conseguisse centralizar e unificar esses povos eslavos, porque a Rússia também, uma grande parte do povo russo ali era composto por uma cultura eslava, e a Rússia tinha o interesse de criar um monopólio sobre esses servos eslavos, sobre essa nova nação. Só que logo de cara a gente percebe o embate aí, porque olha só, acompanha comigo. A Sérvia, um povo eslavo, tentando criar uma política de unificação de povos eslavos. O principal país ali depois da Sérvia que continha a maior parte de eslavos era a Bósnia, que estava sob o comando de um povo não eslavo, que é o Império Austro-Húngaro, que tinha acabado de anexar a Bósnia. A Rússia, que também é uma outra superpotência, apoiava esse processo de unificação da Sérvia, certo? Então aqui a gente já vê um barril de pólvora, né? A gente já vê aqui uma política de confronto, uma política de ideologias em conflito, e por isso que a gente diz que essa política nacionalista vai dar início aí à Primeira Guerra Mundial também. Não é à toa que a gente vai ver isso já já. A Primeira Guerra Mundial, ela tem início justamente onde a gente menos esperava, que é na capital da Bósnia, na cidade de Sarajevo. O próximo item, dentro dessa lógica dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, faz parte do que nós historiadores chamamos de paz armada. Paz armada é esse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, em que essas grandes potências europeias, essas grandes nações industrializadas, estão com uma política de desenvolvimento bélico acelerado. Então há uma política de Estado voltada para um armamento bélico cada vez mais sofisticado. Na prática, eles estão usando a lógica da segunda revolução industrial para produzir armamento. Então há uma política de elevação de poder bélico entre todas essas potências europeias que ainda não estão em guerra. Por isso que a gente chama esse período de uma paz armada, porque esses países, embora estejam em paz, estão completamente armados e prontos para se pegar. Na prática, gente,
O que a gente percebe aí? Todos esses países europeus querem a mesma coisa, busca de mercado consumidor e busca de matéria-prima na região da África e da Ásia. Se qualquer um desses países conseguir afastar um outro país europeu, uma outra potência europeia dessa região, eu tenho um maior monopólio, consigo aumentar ainda mais o meu potencial mercado consumidor. Então são ideias que estão se entrando em conflito. Várias potências europeias estão brigando pela mesma coisa, que é justamente a partilha da África e a colonização da Ásia, tá? Então isso foi a paz armada, que como consequência dessa paz armada, ela vai gerar a política de alianças. A política de aliança foi essa lógica em que os países europeus vão perceber que alguns países têm um interesse em comum. Por exemplo, a França tinha um sentimento de revanche contra a Alemanha por causa da Guerra Franco-Prussiana que a gente já falou. E a França vai perceber que a Inglaterra também começa a ver na Alemanha, que tinha acabado de se unificar, uma possível ameaça. Porque a Alemanha, logo quando ela se unifica, ela já se unifica como uma potência industrializada, graças aí à liderança prussiana, e a Alemanha começa a competir diretamente com a Inglaterra pela venda dos produtos industrializados. A Alemanha, logo que ela se unifica, ela já se unifica competindo diretamente com a Inglaterra pelo mercado consumidor europeu e africano e asiático, por exemplo. Tá? Então a Alemanha vai representar uma certa ameaça para o monopólio de produtos industrializados ali que a Inglaterra possuía. Então a França percebe que ela também não gostava da Alemanha, assim como a Inglaterra começa a ver na Alemanha uma grande ameaça. Então franceses e ingleses vão perceber que, olha, temos um inimigo em comum, que é justamente o Império Alemão. Mas cuidado, não vai entender que a França e a Inglaterra eram amiguinhas. Cara, a França e a Inglaterra já estavam em conflito há milhares de anos. A França e a Inglaterra sempre tiveram uma política austera com uma relação à outra. Vale lembrar aí que a França e a Inglaterra protagonizaram a Guerra dos 100 Anos. Então não existia uma ideia de que a França é minha amiguinha, eu sou amiguinha da França, então vamos nos unir. Não, ninguém aí era amigo de ninguém, cara. Todo mundo ali queria a mesma coisa, que é justamente o monopólio sobre esses produtos industrializados ali da África e da Ásia. Mas a história, né? O inimigo do meu inimigo, sabe como que é, né? Acaba virando meu amigo. Então a Inglaterra e a França vão formar uma política de aliança. Lembra que a Itália e a Alemanha chegam atrasados no processo de unificação? E como consequência deles terem chegado atrasados no processo de unificação, eles vão sair atrasados também na partilha da África. Vão ficar com as regiões mais pobres, digamos assim, das colônias africanas e asiáticas. Então a Itália e a Alemanha vão perceber que a França e a Inglaterra, por exemplo, têm um certo monopólio sobre aquela região. Então eles descobrem que para eles conseguirem avançar numa política imperialista, eles vão precisar eliminar ou pelo menos afastar a presença da Inglaterra e da França nessa região. Por causa disso, Itália e Alemanha fecham uma política de parcerias, tá? E vão trazer junto com eles aí também o Império Austríaco, que tinha um interesse em regiões da Ásia também. Então assim vai surgir a política de alianças que a gente chama. De um lado, eu vou ter a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. E do outro lado, política de aliança da Tríplice Entente, que é liderado pela Inglaterra, França dentro dessa lógica e também a Rússia. É muito importante você saber diferenciar quais países compunham quais blocos. Saber quais países pertenciam à Tríplice Aliança e Tríplice Entente é fundamental. Então, por conta disso, eu tenho uma dica que eu ensino para os meus alunos, para eles tentarem decorar, e sempre funciona comigo, funcionou bem. Qual que é a dica? Não sei! Decora a primeira Tríplice Aliança. A palavra aliança começa com A-L. Jura? Jura? Sério, jogador? Então eu sei que a Alemanha também começa com A-L. Então para você lembra que aliança vem com a L de Alemanha. Então você sabe que a Alemanha fazia parte da Tríplice Aliança. Se a Alemanha fazia parte da Tríplice Aliança, o outro estado, o outro país que estava junto com a Alemanha, que chegou atrasado da unificação, é a Itália. Então você já lembra que a Itália e a Alemanha estão fechadas. E aí, meu irmão, dá um jeito de decorar que fazia parte dessa lógica também o Império Austríaco. Mas aí você tem que decorar um nome só. Uma outra dica é usar a palavra entente. A palavra entente em francês significa acordo. Então pensa, se a palavra entente é uma palavra francesa, é meio óbvio que a França fazia parte da Tríplice Entente. Se a França faz parte da Tríplice Entente, com quem a França é aliada? Inglaterra. E aí você lembra que a Rússia também fazia parte desse bloco. Até 1915 isso vai funcionar bem. Depois de um ano de guerra a gente vai ver que vai virar uma suruba essa bagaça toda.
A Itália, por exemplo, vai trocar de lado, mas aí é assunto do próximo vídeo, que é a guerra já em si. Então essa política de alianças estando formada, todo o contexto de Primeira Guerra Mundial, o palco da Primeira Guerra Mundial já está montado. De um lado, você tem a Tríplice Aliança, que é composta por esses países, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, potências fortemente armadas, potências bélicas, potências industrializadas, que querem garantir um monopólio sobre a região da África e da Ásia. Portanto, é um bloco muito forte militarmente também. E do outro lado, você tem a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, que também representam ameaça para o outro grupo. Eu tenho grupos antagônicos, completamente distintos entre si. É como se eu tivesse de um lado um Rottweiler e do outro lado eu tivesse também um Rottweiler, que estão olhando de frente pro outro, doido para se pegar. E o que está segurando esses dois Rottweilers é uma linha de pipa. Por que a Tríplice Aliança desejava uma guerra contra a Tríplice Entente? Porque se a Tríplice Aliança consegue tirar do jogo a Tríplice Entente, aquela região de colonização que pertencia a esses países da Tríplice Aliança, ou da Tríplice Entente, ficariam a cargo da Tríplice Aliança, e vice-versa. Então já existia um desejo de Primeira Guerra Mundial, gente. Já existia um sentimento, uma política voltada para que a guerra acontecesse. Eu já tenho todo o aparato necessário para ter o início da Primeira Guerra Mundial. O que falta para a guerra começar de fato? Não sei. Falta aquele empurrãozinho, falta a grande desculpa para essas nações, para essas potências entrarem em guerra. Então aqui vai entrar o último tema da nossa aula de hoje, que foi de fato o estopim desse barril de pólvora que já estava armado, que é o que nós chamamos de assassinato lá do neto do imperador austríaco. Vamos explicar isso com calma. Então olha só, lembra da política de pan-eslavismo que existia naquela região da Sérvia? Não. Então, a Sérvia, como a gente viu, queria dominar e anexar a Bósnia para o seu território. Aliás, quando eu falo Sérvia, grupos políticos que se localizavam na região da Sérvia. E a Sérvia, ela tinha o apoio, e lembra que a Rússia está fechado junto com a Inglaterra e França, certo? A Rússia, portanto, apoiava esse processo de unificação. Só que a Sérvia, para conseguir dar início a esse processo de unificação, precisava primeiro trazer a Bósnia para sua região. Só que lembra que eu disse que a Bósnia, nesse contexto, ela está sendo dominada pelo Império Austríaco, e o Império Austríaco faz parte da Tríplice Aliança, que está fechado junto com a Alemanha e com a Itália. Portanto, Rússia e Império Austríaco estão em lados opostos. No dia 28 de junho... 28 de junho? Deixa eu ver se é isso mesmo... Isso. No dia 28 de junho de 1914, o neto do imperador austro-húngaro, portanto o próximo herdeiro do trono, porque o pai dele tinha morrido, que era o Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, como você preferir, esse babaca me resolve fazer uma visita à capital da Bósnia, que é essa região que tinha acabado de ser anexada para o Império Austríaco, só que uma região de maioria eslava, e era a menina dos olhos da Sérvia. O neto do imperador me resolve fazer uma visita à cidade de Sarajevo, que era a capital da Bósnia desse período. Quando os grupos políticos ali, defensores da unificação dos povos eslavos, descobrem que lá na Bósnia o imperador austro-húngaro ia fazer uma visita à capital da Bósnia, eles veem isso uma afronta. E dentro da própria Bósnia também existiam grupos políticos que eram contrários à unificação e a esse domínio do Império Austríaco na cidade de Sarajevo, na Bósnia em si. Um desses grupos da Sérvia, chamado Mão Negra, que era um dos principais grupos nacionalistas ali eslavos, vão planejar como forma de retaliação à presença do Império Austríaco ali na Bósnia, o assassinato do neto do imperador austríaco justamente na Bósnia. E eles vão planejar isso. Isso vai acontecer em 28 de junho de 1914. Tem toda uma história por trás disso, é cheio de detalhes. O Franz Ferdinand resolve fazer uma passeata na Bósnia, em Sarajevo, em carro aberto, e esse grupo Mãos Negras elabora um plano para explodir o carro em que o neto do imperador vinha, mas os caras fazem um monte de cagada, tipo, joga uma bomba num carro errado, explode o carro da frente. Aí nisso o neto do imperador foge pra dentro da prefeitura e lá ele fica escondido. Então logo no primeiro momento os Mãos Negras acreditavam que o plano dele tinha fracassado, porque eles erraram, né? Na primeira tentativa jogaram a bomba no carro da frente, cara. Tipo, explodiu o carro errado. Então fala, puta, já era, agora o neto do imperador ele não vai sair de novo, ele vai tomar muito mais cuidado, porque já sabe que a gente tá tentando matá-lo. E aí passa algumas horas, o neto do imperador, o Franz Ferdinand, resolve voltar junto com a sua comitiva para a Áustria, né? Para Viena. Só que nessa tentativa de volta, o cara que tava puxando o carro da comitiva, ele erra uma rua. Então ele tem que fazer o retorno. E nisso que ele tem que fazer o retorno, ele passa por uma rua sem saída. E na hora que o carro do neto do imperador tá passando por essa rua, ele para justamente na frente de um daqueles líderes políticos do Mão Negra, conhecido como Gavrilo Príncipe, um moleque de 19 anos. E o carro do neto do Franz Ferdinand para junto com a sua esposa exatamente na frente dele. E aí o moleque, lógico, com a arma no bolso, tira e dá alguns tiros ali. Alguns tiros acertam a esposa do Franz Ferdinand, que é a Sofia. Oi, filho.
Deixa eu terminar. Então, quando ele mata ali, né, na hora que ele dá o tiro, o Gavrilo Príncipe acerta a esposa do Franz Ferdinand, Sofia. Ela, inclusive, morre ali nos ombros do colo do seu marido. As últimas palavras que ela diz é: Franz, cuide dos nossos filhos. E o neto do imperador não morre de imediato, ele ainda vai ser socorrido, ele vai morrer algumas horas depois, ok? Mas ali, cara, aconteceu a merda que precisava acontecer para a Primeira Guerra Mundial iniciar. É só você pensar. Quando esse Gavrilo Príncipe mata o neto do imperador dentro da capital da Bósnia, na cidade de Sarajevo, o imperador austríaco vai ficar puto da vida que o neto dele morreu no território da Bósnia, e ele vai acusar e vai culpar o governo da Sérvia. Ele vai descobrir que o Gavrilo Príncipe, que era ligado ao movimento dos Mãos Negras, e ele vai acusar o governo da Sérvia de ter sido conivente com o atentado ao neto dele. E lógico, o imperador vai declarar guerra contra a Sérvia, né, como uma espécie de retaliação ao assassinato do seu neto. Mas na prática o que ele queria também é anexar a Sérvia para o seu império. Lógico, ele sentiu a morte do neto, mas o grande objetivo era usar isso como uma justificativa também para a invasão da Sérvia. Então uma grande potência, que era o Império Austríaco, declara guerra contra uma potência menor, né, que nem era considerada uma potência, que era a Sérvia. Então era muito fácil, que não vai ser tão fácil assim na prática, mas em tese seria muito mais fácil para o Império Austríaco anexar a Sérvia. Só que quando o Imperador Austríaco declara guerra contra a Sérvia, quem vai entrar no jogo vai ser a Rússia. Lembra que a Rússia era uma espécie de... Lembra que a Rússia tinha interesse nesse processo de unificação. Quando os russos descobrem que o Império Austríaco declarou guerra à Sérvia, a Rússia vai falar: meu, se o Império Austríaco domina a Sérvia, o nosso plano de unificação dos povos eslavos e criar uma espécie de monopólio nessa região vai por água abaixo. Então a Rússia, ela entra no jogo e fala: não, mexer com a Sérvia você não mexe. Se mexer com a Sérvia, mexe comigo. A Rússia tenta proteger a Sérvia e declara guerra contra a Áustria, certo? E aí o efeito cascata vai surgir, porque quando a Rússia declara guerra ao Império Austríaco, quem que vai aproveitar e entrar no meio? A Alemanha, que fazia parte do mesmo grupo político da Tríplice Aliança, e a Alemanha fala: não, com a Império Austríaco você não mexe, mexeu com a Áustria, mexeu comigo. A Alemanha declara guerra à Rússia. Quando a Alemanha declara guerra à Rússia, quem que vai entrar no jogo? Lembra que a Rússia está junto com a Inglaterra e com a França. Lembra da política do revanchismo que a gente falou? Não. Então a França vai usar isso como uma justificativa para tentar invadir a Alemanha e trazer de volta a região da Alsácia-Lorena. Aí a França declara guerra à Alemanha, aí a Itália declara guerra contra a França, a Inglaterra declara guerra... Enfim, gera um efeito cascata, tá? Que a gente vai ter a guerra entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. E essa guerra entre essas duas potências, entre esses dois grupos políticos, vai ser o que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, tá? Mas, professor, todos esses países que você citou eram países europeus. A guerra aconteceu, portanto, na Europa. Por que a gente chama a Primeira Guerra Mundial de mundial? Veja bem, quando nós dizemos Primeira Guerra Mundial, é porque nesse conflito, inclusive eu vou falar isso na próxima aula, ele vai gerar como consequência uma participação direta ou indireta de todos os outros países. Basicamente, todos os outros países do mundo vão acabar participando desse conflito. Certo? É só você imaginar que, por exemplo, a Inglaterra tinha colônia em basicamente todos os continentes. Todas essas colônias que tinham dependência da Inglaterra, quando o seu país sede, metrópole, que a Inglaterra entra em guerra, é óbvio que a colônia também vai acabar ajudando a Inglaterra de maneira direta ou indireta, servindo como portos, seja para enviar medicamento, para enviar até soldados, enfim. Por isso que esse conflito ele vai envolver de maneira direta ou indireta basicamente todos os países europeus, e também por isso que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então assim a gente termina a aula de hoje, com essa aula com o objetivo apenas de entender como começou a Primeira Guerra Mundial, tá? Que nós chamamos de antecedentes. A próxima aula a gente já vai falar sobre a guerra em si, ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado você de alguma forma, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você gostou, dá uma força pra gente, clica aqui em gostei, né, pra motivar a gente a fazer outros vídeos como esses. Inscreva-se no nosso canal e também comenta aí o que você achou do vídeo, o que você acha que poderia ter sido melhor. E também gostaria de pedir sugestões para próximos temas, tá? Tanto em história quanto em filosofia, tá bom? Do mais, agradeço a participação, obrigado, valeu, tchau!